Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 384 Corpse Eater. Rugindo furiosamente, o urso pardo Blackett atacou com suas patas fortes. Um lutador era enviado voando a cada patada, apenas para ser imediatamente substituído por aqueles que esperavam na retaguarda. Alguns ladrões também estavam no campo de batalha, encarregados de pegar o equipamento de seus companheiros mortos. De vez em quando, flanqueavam o urso pardo Blackett e atacavam-no com habilidades que infligiam danos contínuos por sangramento antes de recuar imediatamente. Nian não se atreveu a participar, já que seu dano alto atrairia o agron do urso pardo Blackett. De repente, ele se lembrou de ter visto Threat Null na lista de habilidades de Sunny South. Threat Null era uma magia de mago sagrado que anulava todo o agron gerado por um aliado escolhido por um determinado período de tempo, permitindo-lhes causar dano como quisessem. Sunny South aprendera Threat Null da Torre Mágica. Era uma magia bastante útil em lutas contra chefes. Sunny South, lance Threat Null em mim. Nian ordenou antes de dar a volta por trás do urso pardo Blackett. Sunny South ergueu seu cajado quando um raio de luz cobriu Nian com um brilho fraco. Nian checou sua barra de status. Threat Null. Seus ataques e habilidades não geram agron. Duração, 30 segundos. Era mais do que tempo suficiente. Backstab. Nian mergulhou a espada de Zenard nas costas do urso pardo Blackett, implacavelmente cortando-o até o sangue jorrar da ferida aberta. Eviscerate. Assassinate. Blast. Nian irrompeu em habilidades de altos danos, infligindo ao urso pardo Blackett uma infinidade de debuffs como sangramento, queimadura e veneno. Além disso, seus ataques também causaram danos adicionais de perfuração e de caos. A pele espessa como aço do urso pardo Blackett não era páreo para a lâmina afiada da espada de Zenard. Menos 1525. Menos 425. Menos 356. Menos 1473. Menos 396. Menos 381. Menos 1429. Menos 372. Menos 320. Uma série de valores de dano flutuou acima da cabeça do urso pardo Blackett. Os 30 segundos de geração zero de agron do Threat Null eram extremamente preciosos. Nian queria fazer cada segundo valer. Mesmo que Nian estivesse causando muito mais dano do que os jogadores ao seu redor, o urso pardo Blackett era incapacitado de perceber sua poderosa presença no campo de batalha. Nian olhou seus status de dano e viu que havia causado mais de 32 mil pontos de dano no total. Ele imediatamente recuou na hora em que os 30 segundos acabaram, não ousando demorar por mais nenhum segundo. Ninguém mais no grupo tinha uma habilidade de remoção de agro. Nian teria que esperar 20 minutos para que Threat Null saísse do tempo de recarga. Na parte de trás, Yao Yao olhou para a batalha com um olhar pensativo no rosto. Esse tipo de habilidade de remoção de agron parecia ser útil para Nian. Aprender Threat Null só ocuparia um espaço de maestria e a taxa de 1000 moedas de ouro era uma troca justa aos seus olhos. A habilidade Corpse Eater do urso pardo Blackett era assustadora. Ele imediatamente recuperaria a vida se houvesse mais de 5 cadáveres por perto, fazendo com que todos os seus esforços fossem desperdiçados. O urso pardo Blackett avançou, enviando lutadores voando. Cadáveres estavam espalhados pelo campo de batalha. Toda vez que o urso pardo Blackett tentava sair do cerco, 1 ou 2 lutadores corriam para a morte certa para obstruir seu ataque. Esses sacrifícios eram necessários. Se Blade Light, Loft Shadow ou Ian morressem, a situação se tornaria grave rapidamente. Os magos não paravam de bombardear o urso pardo Blackett e os sacerdotes de fornecer apoio. O tempo passou e, após cerca de 20 minutos, a vida do urso pardo Blackett caiu para menos de 50%. Nesse momento, a fera soltou um rugido profundo que abalou toda a praça. Sacerdotes, purifiquem os cadáveres no chão. Rápido, Nian ordenou roucamente. Ele mal lhes deu tempo algum. Havia pelo menos 10 cadáveres dentro do alcance do urso pardo Blackett. Nian já havia lembrado a eles antes, então os sacerdotes imediatamente levantaram seus cajados. Os cadáveres foram banhados em um brilho purificador e desapareceram em partículas de luz. O campo de batalha foi limpo de todos os cadáveres. Corpse Eater. Uma aura sanguinária envolveu o urso pardo Blackett quando uma forte força devoradora apareceu no ar, mas não havia cadáveres por perto para absorver. O urso pardo Blackett atacou com fúria, acertando um guerreiro próximo e matando-o instantaneamente. Sua vida recuperou imediatamente em 5%. Guerreiros, recuem. Blade Light, Loft Shadow e Ian, bloqueiem o chefe. Sacerdotes, proteja-os com Radiant Barriers. Paladinos, bufos com suas bênçãos. Nian calmamente ordenou. Ele estava simplesmente confiando nas memórias difusas do vídeo de sua vida passada para comandar a equipe. Mesmo que esta fosse sua primeira vez conduzindo uma batalha contra o chefe, Nian não poderia demonstrar. Ele era o líder e a espinha dorsal. Se ele entrasse em pânico, toda a equipe desmoronaria. Serem eliminados era uma ocorrência comum. Mesmo que fossem eliminados 1 ou 2 vezes, eles poderiam simplesmente reviver e tentar novamente. O sistema de nivelamento de Conviction era intrigante.
apenas dando aos jogadores pontos de atributos alocáveis uma vez a cada 5 níveis. Mesmo que a equipe perdesse 1 ou 2 níveis, sua força total não seria muito afetada. Era exatamente por isso que eles conseguiam continuar. A duração do Corpse Eater era curta, e como não havia cadáveres por perto, a habilidade acabou sendo desperdiçada. Todos se perguntaram como Nian sabia sobre a habilidade Corpse Eater do urso pardo Blackett de antemão. Ele simplesmente alegou que descobriu por acaso enquanto procurava por informações. Havia muitos rumores estranhos e fantásticos circulando em Conviction. Às vezes eles eram simplesmente boatos interessantes relacionados à história do continente. Outras vezes eram pistas para as missões. Então, Nian acreditava que falar que encontrou informações relacionadas ao urso pardo Blackett era bastante plausível. O urso pardo Blackett irá ativar o Corpse Eater novamente quando sua vida cair abaixo de 20%. Sacerdotes, prestem muita atenção. Nian informou. A coordenação da equipe era decente. Eles tinham passado pela primeira fase da batalha sem sofrer pesadas baixas. Uma vez que o perigo acabou, os guerreiros correram de volta para apoiar Blade Light, Loft Shadow e Ian. Os três estavam sob forte pressão enfrentando o urso pardo Blackett sozinho. Após cerca de 10 minutos, a vida do urso pardo Blackett caiu para 23%. Todos estavam intensamente empenhando seus respectivos papéis. Neste momento, o urso pardo Blackett soltou um rugido profundo, sinalizando a vinda de algo sinistro. Uma poderosa força começou a se formar, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Os sacerdotes acreditavam que o urso pardo Blackett estava ativando o Corpse Eater novamente. Então eles rapidamente começaram a purificar os cadáveres. Vendo os movimentos do urso pardo Blackett, o coração de Nian se apertou. Era o Dark Hor. Magos, recuem. Fique a mais de 100 metros do chefe. Sacerdotes, usem Radiant Barrier em si mesmos. Nian ordenou. Os magos tiveram que recuar porque estariam mortos se fossem pegos na habilidade. Os sacerdotes não podiam sair, ou então a linha de frente entraria em colapso. Felizmente, a Radiant Barrier poderia diminuir o dano do Dark Hor. Os magos não se atreveram a ficar e imediatamente recuaram. Os sacerdotes se protegiam com a Radiant Barrier, enquanto uma leve membrana de luz cercava cada um deles. Os guerreiros também fizeram seus preparativos. Blade Light e Loft Shadow estavam prendendo o urso pardo Blackett, quando de repente a criatura soltou um rugido pesado que carregava um poderoso ataque de ondas sonoras, varrendo tudo dentro de um raio de 100 metros. Um punhado de magos que não conseguiu sair do alcance a tempo, foram mortos instantaneamente. Os guerreiros na vanguarda perderam cerca de 50% de sua vida. Os sacerdotes protegidos pelas Radiant Barrier perderam cerca de 70% 80%. Alguns dos mais fracos foram mortos instantaneamente. O urso pardo Blackett atacou com suas enormes patas, enviando um grande grupo de guerreiros voando e matando outros 10 deles. Blade Light, Loft Shadow e Ian, que receberam a maior parte do apoio, ficaram um pouco melhor. Depois de perder metade da vida para o Dark Hor, eles imediatamente receberam cura. Quando foram atingidos pelo golpe do urso pardo Blackett, eles perderam 70% de sua vida. No entanto, ainda estavam vivos e os sacerdotes imediatamente os curaram de volta à vida total. O urso pardo Blackett tinha dizimado seus arredores. Neste momento, o urso pardo Blackett começou a ativar o Corpse Eater novamente. Sacerdotes, purifiquem os cadáveres. Nian gritou ansiosamente. Os sacerdotes rapidamente começaram a limpar os cadáveres. No entanto, era um pouco tarde demais. Havia simplesmente muitos cadáveres. Vários cadáveres ainda estavam no chão no momento em que o urso pardo Blackett ativou o Corpse Eater. Sua vida recuperou imediatamente para 83%. Todos os membros da equipe se entreolharam em desespero. Eles trabalharam tanto para derrubar o urso pardo Blackett para 20%. Mas agora todo esse esforço foi desperdiçado em um instante. Se continuasse assim toda vez que diminuíssem sua vida, isso não significava que eles nunca conseguiriam matá-lo. A equipe havia sofrido um duro golpe em sua moral. Neste momento, a voz de Nian despertou o ânimo de todos. Bom trabalho, pessoal. Nós só demos ao urso pardo Blackett 3 cadáveres para absorver. Vamos continuar. Faça com que os guerreiros em espera substituam os mortos. Magos, voltem. Estamos apenas começando. O urso pardo Blackett está com pouca mana. Seu mana só é reabastecida uma vez por dia. Só agora todos se lembravam que o urso pardo Blackett tinha uma reserva limitada de mana. Se tivesse um suprimento infinito de mana, eles verdadeiramente se desesperariam. No entanto, Nian acabou de dizer que a mana do urso pardo Blackett só é reabastecida uma vez por dia. Contanto que pudessem forçar o chefe a desperdiçar todo o seu mana, poderiam matá-lo. Eles imediatamente recuperaram sua confiança. Os guerreiros avançaram para a vanguarda e cercaram o urso pardo Blackett. Os magos também estavam de volta à posição e retomaram o bombardeio de magia. Eles mais uma vez começaram lentamente a diminuir a vida do urso pardo Blackett.